Aula 9. Ciências. Terceiro bimestre. Tema: Pantanal. Sétimo ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre o Pantanal. Você vai conhecer as principais características desse bioma, compreender por que ele é tão rico em biodiversidade e identificar algumas ameaças que colocam esse ambiente em risco. O Pantanal é conhecido como o Reino das Águas. Esse nome está relacionado às grandes áreas que ficam alagadas em determinados períodos do ano. A presença da água modifica a paisagem, cria diferentes hábitats e permite a sobrevivência de muitas espécies. Ao final desta aula, você compreenderá onde o Pantanal está localizado, como funciona o ciclo de cheias e secas, quais seres vivos são encontrados nesse bioma e quais ações humanas podem prejudicá-lo. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar 3 conteúdos principais. O primeiro é o bioma Pantanal. O segundo é a biodiversidade do Pantanal. O terceiro são os impactos ambientais que atingem esse bioma. O objetivo principal é identificar as características do Pantanal. Para isso, você vai relacionar elementos como a presença de água, o clima, o relevo, a vegetação e os animais. Também vai perceber como as condições ambientais influenciam a vida no bioma. Para começar, o bioma Pantanal. O Pantanal é conhecido como o Reino das Águas. Ele é considerado a maior planície de inundação do planeta. Isso significa que grandes áreas de seu território podem ficar cobertas por água em determinados períodos. Mesmo sendo chamado de Pantanal, o bioma não permanece completamente alagado durante todo o ano. Existem períodos de cheia e períodos de seca. Essa alternância transforma a paisagem e influencia toda a vida do local. O Pantanal é extremamente rico em biodiversidade. Nesse ambiente vivem peixes, aves, répteis, anfíbios, mamíferos, insetos e muitas espécies de plantas. Animais como jacarés, capivaras, peixes e aves aquáticas encontram alimento e abrigo nas áreas alagadas. Plantas adaptadas a ambientes úmidos também fazem parte desse bioma. A grande presença de água ajuda a explicar por que existem tantos tipos de seres vivos no Pantanal. Localização do Pantanal. O bioma Pantanal ocupa cerca de 2% do território brasileiro. No Brasil, ele está presente principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal também se estende por outros países da América do Sul. Parte dele está na Bolívia, outra parte está no Paraguai. A área total apresentada no material corresponde a aproximadamente 170.500 km². A maior parte dessa área está no Brasil. Cerca de 62% do Pantanal está em território brasileiro. Aproximadamente 18% está na Bolívia. Cerca de 20% está no Paraguai. Isso mostra que o Pantanal ultrapassa as fronteiras do Brasil e forma uma grande região natural compartilhada por 3 países. Pantanal, entre a seca e a inundação. O Pantanal possui clima tropical continental. Esse clima apresenta uma época com mais chuvas e outra com menos chuvas. O período mais chuvoso ocorre, em geral, entre outubro e março. O período mais seco acontece geralmente entre abril e setembro. O relevo do Pantanal é bastante plano. Essa característica facilita o espalhamento da água. Quando os rios enchem, a água se distribui pela planície e forma lagoas, áreas alagadas e regiões pantanosas. Durante a seca, parte dessa água diminui ou desaparece de algumas áreas. Essa variação entre cheia e seca é fundamental para o funcionamento do bioma. A mudança no nível da água ajuda na ciclagem de nutrientes. A ciclagem de nutrientes é o processo pelo qual substâncias importantes circulam pelo ambiente e voltam a ser aproveitadas pelos seres vivos. Durante as cheias, a água transporta nutrientes e matéria orgânica. Esses materiais alimentam plantas, pequenos organismos e outros seres vivos. Assim, a alternância entre seca e inundação mantém muitas espécies e ajuda a renovar o ambiente. Biodiversidade do Pantanal. O Pantanal é considerado um grande reservatório de biodiversidade. Biodiversidade é a variedade de seres vivos encontrada em um ambiente. Este bioma possui muitas espécies de plantas e animais. Também apresenta 85 espécies de répteis. Há aproximadamente 35 espécies de anfíbios. O material apresenta uma estimativa de 132 espécies de mamíferos. Existem cerca de 463 espécies de aves. O número estimado de espécies de peixes é de 263. A flora apresenta cerca de 1.197 espécies. Entre essas plantas, 146 são apresentadas como espécies endêmicas. Uma espécie endêmica é aquela que ocorre naturalmente em uma área específica. O Pantanal possui o título de Patrimônio Natural Mundial.
Também é reconhecido como reserva da biosfera. Uma reserva da biosfera é um território importante para a conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa utilizar os recursos naturais sem destruir as condições necessárias para o futuro. Animais do Pantanal. O jacaré do Pantanal é um dos animais mais conhecidos do bioma. Ele é um predador importante. Sua alimentação ajuda a controlar as populações de peixes e de outros animais. Esse controle contribui para o equilíbrio das relações alimentares do ambiente. O tuiuiu é considerado um símbolo do Pantanal. Essa ave se alimenta de peixes e pequenos animais. Seu corpo e seus hábitos estão relacionados à vida em áreas alagadas. O pintado é um peixe típico dos rios pantaneiros. Ele é bem adaptado às cheias e às mudanças do nível da água. A onça-pintada é o maior felino das Américas. Ela é considerada um predador de topo. Um predador de topo ocupa uma posição elevada na cadeia alimentar e possui poucos ou nenhum predador natural quando adulto. A presença da onça-pintada ajuda a controlar populações de outros animais. Esses exemplos mostram que cada espécie desempenha uma função no equilíbrio do ecossistema. Maior biodiversidade de seres vivos. A presença de ambientes alagados e a alternância entre seca e cheia criam muitos tipos de habitats no Pantanal. Habitat é o lugar onde um ser vivo encontra alimento, abrigo e condições para se reproduzir. No Pantanal, existem rios, lagoas, campos alagados, áreas secas e matas. Cada ambiente pode abrigar espécies diferentes. Por isso, essa dinâmica contribui para uma maior biodiversidade de seres vivos. A ideia de que o Pantanal possui pouca diversidade de espécies está incorreta. A variedade de ambientes favorece a existência de muitas plantas, animais e outros organismos. Vegetação do Pantanal. O Pantanal é considerado um grande ecótono. Um ecótono é uma zona de transição entre diferentes biomas. Por estar nessa posição de transição, o Pantanal apresenta características de outros biomas brasileiros. Sua vegetação inclui espécies que também aparecem no Cerrado, na Mata Atlântica e na Amazônia. Essa mistura forma um mosaico de paisagens. Um mosaico é um conjunto formado por partes diferentes. No Pantanal, esse mosaico pode incluir campos, matas, áreas alagadas, vegetação aquática e regiões mais secas. Entre as plantas encontradas nesse bioma estão as bromélias, o ipê roxo e a vitória régia. As bromélias podem armazenar água entre suas folhas. Essa água funciona como um pequeno reservatório. Insetos, anfíbios e outros organismos podem utilizar esse espaço. Assim, uma única planta pode se tornar um pequeno habitat para diferentes seres vivos. Na prática, a ausência dos animais. Uma canção sobre o Pantanal apresenta uma pessoa que viaja até Corumbá para observar os animais do bioma. Ao chegar, ela relata que viu quase nada. A letra cita muitos animais que não foram observados. Entre eles estão bem-te-vi, beija-flor, juriti, jabuti, cobra-coral, sucuri, coati, anta, sagui, onça-pintada, jacaré e cascavel. A ausência desses animais pode indicar mudanças graves nas condições do ambiente. Quando uma espécie deixa de ser vista em uma região, isso pode significar redução da população, perda de habitat ou dificuldade para encontrar alimento e abrigo. Também pode indicar que o ambiente sofreu alterações causadas por ações humanas. Desmatamento, queimadas, caça, pesca predatória e poluição podem reduzir a presença dos animais. A canção ajuda a perceber que a perda da biodiversidade não é apenas uma mudança na paisagem. Ela também representa o desaparecimento de relações ecológicas importantes. Impactos ambientais no bioma Pantanal. Diversas ações humanas ameaçam o Pantanal e sua biodiversidade. Uma dessas ações é a mudança no uso da terra. Áreas naturais podem ser retiradas para dar espaço a outras atividades. Esse processo pode causar desmatamento e perda de hábitats. O desmatamento para a produção de carvão também prejudica o bioma. Quando a vegetação é retirada, muitos animais perdem abrigo e alimento. A pesca predatória retira peixes em quantidade maior do que o ambiente consegue repor. A caça predatória também reduz as populações de animais. O garimpo de ouro pode causar poluição da água e destruição de áreas naturais. O turismo descontrolado também pode provocar impactos. O excesso de visitantes, a produção de lixo, o barulho e a circulação em áreas sensíveis podem prejudicar os seres vivos. Essas ações afetam não apenas uma espécie. Elas podem alterar cadeias alimentares, diminuir a biodiversidade e comprometer o funcionamento do ecossistema. Fogo no Pantanal. Entre 1985 e 2024, o Pantanal foi o bioma mais afetado por queimadas. As áreas queimadas nesse período equivalem a cerca de 90 mil campos de futebol.
Essa comparação ajuda a perceber a grande extensão atingida pelo fogo. Os incêndios podem destruir a vegetação e matar muitos animais. Alguns animais conseguem fugir, outros ficam presos ou sofrem com queimaduras e falta de alimento. O fogo também pode destruir ninhos, ovos e filhotes. Depois de uma queimada, a recuperação do ambiente pode levar muito tempo. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou as principais características do Pantanal. Esse bioma é chamado de Reino das Águas, porque apresenta uma grande planície de inundação. Em determinadas épocas do ano, a água se espalha por extensas áreas. O Pantanal possui períodos de chuva e de seca. Seu relevo plano facilita os alagamentos. A alternância entre cheia e seca transporta nutrientes e cria diferentes habitats. Essas condições ajudam a explicar a grande biodiversidade do bioma. O Pantanal está presente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também se estende pela Bolívia e pelo Paraguai. Sua fauna inclui jacaré do Pantanal, tuiuiu, pintado, onça-pintada e muitas outras espécies. Sua vegetação apresenta elementos de diferentes biomas, como Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. Por isso, o Pantanal é considerado um ecótono e forma um mosaico de paisagens. A biodiversidade do Pantanal é ameaçada por desmatamento, caça, pesca predatória, garimpo, turismo descontrolado e queimadas. Proteger esse bioma significa conservar a água, a vegetação, os animais e todas as relações que mantêm o ecossistema funcionando. Agora, revise as ideias principais. Por que o Pantanal é chamado de Reino das Águas? Em quais estados brasileiros esse bioma está presente? Como a alternância entre seca e cheia favorece a biodiversidade? O que significa dizer que o Pantanal é um ecótono? Quais ações humanas ameaçam esse bioma? Por que as queimadas causam tantos prejuízos aos seres vivos? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!